Sabe aquela dor nas costas que a gente sente de ficar muito tempo sentado? A gente vai fazer agora uma dinâmica pensando justamente nela. Quais são as ações que eu poderia fazer utilizando uma cadeira para melhorar ou para diminuir a pressão que eu sinto nas estruturas durante a postura sentada. A primeira coisa mais importante é imaginar que as cadeiras, elas de alguma maneira foram pensadas, fizeram as cadeiras pensando em você. Tá? Então, a maioria das cadeiras, assim como essa, ou tem um espaço aqui atrás, certo? Um buraco, essa daqui depois eu mostro melhor, mas ela tem um buraco aqui atrás, tá? E não é à toa, é para você conseguir se apoiar lá no fundo, certo? E ter o espaço para a passagem do glúteo lá atrás. Então forma um pouco de apoio na coluna lombar e no comecinho, na parte baixa da coluna torácica. As cadeiras mais novas hoje em dia, né, elas têm aquela curvatura nelas mesmas. Então elas, apesar de elas não terem um buraco, elas têm uma curva. Se você pegar, por exemplo, aquelas cadeiras de gamer, né, elas têm inclusive uma almofada que acompanha a parte de apoio da coluna. E isso é muito importante, a gente vai ver o porquê. Mas primeiro, vamos supor que eu estava lá trabalhando no computador, sentado, fazendo alguma atividade nas últimas horas aí, ou por um período, comecei a sentir o cansaço. O seu corpo com certeza já fez algumas ações que eu vou mostrar para você. Primeira coisa, você deve ter feito isso. Você veio para frente. Por que eu vim para frente? Porque eu diminuí a compressão que tem na parte posterior da minha coxa. Ou seja, quando eu estou apoiado, eu estou dando descanso para quem? Para as estruturas da coluna. Certo? Então eu fazendo um apoio aqui atrás, eu posso descansar minha coluna. Geralmente, o corpo vai fazer isso daqui também, ó. Ele vai variar as posições das pernas e a próxima coisa daqui é eu cruzar ou cruzar. O que eu fiz aqui? Eu descansei essa estrutura aqui. Certo? Quem que vai sofrer mais daqui a pouco? Essa perna aqui. E aí qual que é o próximo passo nosso? Fazer isso aqui, ou fazer isso aqui. Deu para entender? Então, o meu corpo de maneira automática vai me ajudar cruzando as pernas para aumentar a carga de um lado, mas permitir o repouso da outra. Vai chegar uma hora que isso daqui não vai funcionar, a compressão está muito na perna, qual que é o próximo passo do corpo? Ou ele vai descansar para trás, ou, foi o que eu falei no começo, você vai acabar vindo para frente. Quando eu vim para frente, quem descansou bastante? Minhas coxas. Quem que vai sofrer mais? Minha coluna. Por quê? Porque ela perdeu o apoio. Então, percebe que a posição sentada, ela assim como qualquer outra posição, mas a sentada é a nossa maneira mais comum de trabalho. Ela é um ciclo vicioso, de certa maneira, porque não tem muita coisa que eu possa fazer, porque se eu dou apoio para uma estrutura, eu canso a outra, e vice-versa. Tá legal? Por isso que você vai ver que, por exemplo, assentos dos quais você tem um apoio e vem até a sua cabeça, parece que ajudam mais, mas não necessariamente, porque você também não vai conseguir ficar descansando e trabalhando daqui. Então é um lugar comum para nós, na nossa área, falar sempre para a pessoa evitar ficar sentada muito tempo no sofá, ou de maneira alguma você vai trabalhar na sua cama. Por quê? Porque a estrutura ela te dá um apoio para a coluna, mas você, quando descansa completamente, você aumenta a sobrecarga na estrutura da base da sua coluna lombar. E isso pode vir a piorar alguma outra queixa ou aumentar a incidência de outras doenças. Tá legal? Então, apesar de ser necessário o apoio, você vai ver que a variação dos apoios é importante. Então, ó, uma dinâmica que eu gosto de fazer é, imagine que eu estivesse na frente lá do computador, o que eu poderia ter feito? Eu consigo cruzar a perna do jeito que eu fiz aqui? Não consigo, a mesa vai estar na frente. Eu posso talvez cruzar um pouco curto e tentar continuar trabalhando, mas percebe que eu não vou ter tanto espaço para as minhas pernas. O que eu vou ter de espaço vai estar na própria cadeira, então eu posso ou vir mais para frente, ou eu posso tentar fazer, que é o que a maioria das pessoas fazem, elas ficam tentando apoiar cada vez mais. E aí no final você vê que a pessoa fica tentando manter a postura aqui assim, mas não vai funcionar por um período curto de tempo. Porque o que falta mesmo é o repouso da estrutura. E de certa maneira o repouso dessa estrutura pode ser feito de duas maneiras, vou mostrar agora para vocês. Primeiro, descansei, ou seja, relaxei o corpo aqui, certo? Vai por mim, você faz isso o tempo todo, você só descansa, certo? Descansei a coluna aqui.
Segundo, com movimento. Alguns movimentos. Primeiro, eu simplesmente venho para frente e deixo a minha coluna cair, certo? Então eu vou descer devagar. Ou seja, à medida que eu desci, eu promovi o alongamento da região. Eu posso descer e abraçar uma perna, ficar no meio, abraçar a outra perna e ficar um tempo nessa postura. Outras coisas que eu posso fazer, esticar minhas pernas. Então, estiquei a perna. Precisa esticar forte, duro? Não, você só quer descansar, você já está trabalhando. Então, desce e sustenta devagar. Balançar a perna. Mas no fundo, o que eu estou fazendo aqui? Esticando meu joelho. O joelho na postura dobrada por muito tempo atrapalha. Tá legal? Outra coisa que eu posso fazer aqui, eu posso fazer força para apertar as pernas. Então eu estou apertando um joelho contra o outro. Não precisa ter uma almofada, a não sei que você tenha algum problema no joelho, tá? Mas você pode só apertar a perna uma contra a outra. Você vai fazer força nessa musculatura de dentro, às vezes alivia as costas atrás. E vice-versa. Você pode apertar para fora com as próprias mãos. Mas dificilmente isso realmente ajuda a dor de coluna por um longo tempo. O que vai realmente ajudar você na dor de coluna vai ser mudar a posição que você está. Vou mudar uma vez aqui para você ver. Mudei a posição de coluna. Mudar a posição de coluna é mudar de verdade. Então não é um apoiozinho 2 milímetros para cá, 2 centímetros para lá que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é trocar o apoio. Então percebe? Por isso que eu gosto dessas cadeiras. Porque quando eu mudei e sentei nessa posição de cavaleiro, eu abri completamente o espaço lá das minhas costas e olha o que aconteceu aqui. Eu ganhei o apoio do meu membro superior e distribuí a carga de toda a coluna alta na cadeira, coisa que não estava acontecendo com o apoio posterior. O que mais que eu posso fazer aqui? Poxa, qual que foi a outra estratégia? Foi grudar as costas na parede, na cadeira, não foi? Aqui é a mesma ideia, ó. Eu grudei aqui e vai ter uma mesa na minha frente. E olha o que eu vou fazer? Eu vou literalmente apoiar meu corpo aqui enquanto eu estou digitando. Mas, Rafael, e a postura da coluna cervical? Calma, você pode mudar o computador para frente, ou subir o computador, ou, se isso daqui não estiver funcionando, o próximo passo seria você sentar no chão. Ou, mais ainda, o próximo passo seria você levantar e sair da postura que você está. Então, o mais importante da postura sentada para quem trabalha é entender que você possui algumas estratégias, mas no final, a principal coisa a fazer é, se seu corpo está reclamando de dor, é hora de você sair dela.